alunos, meus queridos do primeiro ano. Estamos de volta aqui para outra aula, videoaula, certo? Sobre reações químicas, tá bom? Então, vamos iniciar essa aula. Lembrando que as reações químicas são todas aquelas onde as substâncias, né? Ela pode ser uma, duas ou mais substâncias. Os reagentes formam, né? Substâncias novas, né? Uma, duas ou mais substâncias que são os produtos, tá bom? Vamos iniciar a aula, tá ok? Beleza? Bem, pessoal, aqui iniciando, então, reações químicas, tá? Aqui damos exemplo de algumas reações do cotidiano, tá? Reação de oxidação de uma maçã, azedamento do vinho, fotossíntese, automóveis em movimento, movimentação dos músculos, queima da vela, incêndios, acender o fogo, fermentação da massa do pão, aparecimento da ferrugem, tudo isso, né, pessoal, são reações químicas, tá? Então, uma substância, inicialmente, né, dá origem, né, aos produtos, né, dessa reação. Olha. Então, algumas reações ocorrem somente sob determinadas circunstâncias, né? Então, algumas reações ocorrem somente sob determinadas circunstâncias, quer dizer o quê? Pode ser através de fornecimento de calor, né? A presença de luz, eletricidade, tá? O que mais? As reações costumam ocorrer acompanhadas de alguns efeitos que podem dar uma dica de que elas estão acontecendo, né? Então, vamos ver quais são esses efeitos, né? Temos aqui saída de gases, né? Formação de precipitado, né? Formação de precipitado seria o quê? Formação de uma pequena quantidade de substância, né? No fundo de um recipiente, tá? Isso normalmente é bem visível, tá? Por exemplo, uma pitada, uma substância no fundo do recipiente que apresenta alguma coloração, né? Ou volume diferenciado, tá? Outra, né? Seria mudança de cor, alteração de calor, né? Tudo isso aí, né? Ocasionado pela reação química, tá? Todas essas mudanças. Pois bem, reagentes e produtos, né? Então, reagentes aqui eu tenho duas substâncias, tá? Temos o brometo de sódio, né? Que unido ao cloreto. Temos a formação do cloreto de sódio, né? Mais o brometo, tá? Então, brometo de sódio mais cloreto formou o que? Cloreto de sódio mais brometo. Reagentes, né? As substâncias que vêm antes da setinha, né? A setinha representa uma igualdade, tá? E a formatação do produto, né? Lembrando que a massa, né, do produto, né, tem que ser igual à massa, né, dos reagentes, ou seja, a quantidade também do produto, né, dos elementos, né, existentes no produto tem que ser igual à quantidade de elementos existentes nos reagentes. Então aqui temos uma reação química, é a alteração química onde a matéria, um reagente ou reagente, se converte em uma nova substância ou substâncias, né? Então, um produto ou produtos, né? Então, quer dizer, foi aquela definição que eu dei inicialmente, né? Você tem uma substância ou duas substâncias, né? Formam o quê? Um produto ou mais produtos, tá joia? Então, aqui tem outro exemplo, tá? Temos o ácido clorídrico, tá? Com o hidróxido de sódio, formou o quê? Então, novamente, sal de cozinha mais a água. Então, essa reação, né? É um ácido, né? É uma substância chamada também uma base, né? Formou um sal, tá? Um sal mais água. Então, vem, a equação química é a representação gráfica da reação química. Utiliza-se fórmulas de substâncias e símbolos para indicar todas as condições em que ocorreu o fenômeno químico. Então, tem representações das reações. São representações graficamente ou equações químicas. Sinais que aparecem com frequência. Então, pessoal, digamos assim, símbolos, tá? São os mais usados, tá? No caso aí, primeiros, né? São setas, tá bom? Então, seta de ida ou de volta, né? Indica o sentido da reação, né? Essa seta para baixo, ela indica que houve uma precipitação, que eu já falei o que é a definição, né? É a formação de uma substância, normalmente em estado sólido, né? Ela fica no fundo do recipiente, né? Depois de uma reação química, né? Então, essa substância a gente considera como se fosse um pozinho, né? Um resíduo, né? Da substância, da reação, né? E ela se precipita ficando, né? No fundo do recipiente, né? Pode apresentar uma cor diferente, né? Então, o volume, né? Ser previsível. Então, é uma deposição no fundo do recipiente, né, de uma substância produzida na reação, foi o que a gente falou. A letra grega, né, o delta, né, ela representa o quê? Quando as substâncias, as reações passam por um aquecimento. Então, joia? Outras simbologias, né? Então, temos as setas, né, a seta de ida, a seta de vinda, né, ou seja, a reação acontece, a maioria das vezes que a gente observa, né, é da esquerda para a direita, tá joia? E normalmente pode acontecer uma reação inversa, tá? Aí sim ela pode vir acompanhada, né, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, tá ok? Ou seja, essa setinha dupla que a gente vê aqui embaixo. Então, outra representação da equação, né? A setinha indica, né, que houve o que? A liberação de gás, tá joia? Então, toda vez que aparecer no final da reação, né? Normalmente essa setinha é no final da reação. Essa setinha na diagonal, indicando, né, no sentido diagonal, existe o que? A liberação de gás. No caso aqui é o oxigênio, tá? Gás oxigênio é liberado, então
A setinha representa essa liberação desse gás. Tá? Então vamos às classificações, certo? São 4 classificações, tá? No caso da primeira, temos a reação de síntese, também chamada vulgarmente de adição, né? Ocorre quando 2 ou mais substâncias simples reagem dando origem a uma única substância mais complexa. Então temos aqui, né, nos exemplos, temos 2 substâncias, no caso de 2 substâncias simples, tá? 2 elementos, o enxofre e o ferro, formou o sulfeto de ferro, tá? Ou sulfeto férrico, dependendo da carga, né, do ferro, né? Então no caso aí, no segundo caso, temos o carbono e o oxigênio, tá? Formou o dióxido de carbono, né, o gás carbônico, certo? Vamos à próxima, que é a análise. A análise já seria o quê? Já seria o composto, né, da síntese. Na síntese você tem a adição. Na análise você tem a chamada decomposição, que ocorre quando uma substância mais complexa se divide em 2 ou mais substâncias simples, tá? Lembrando, né, pode haver, né, exatamente, tá? Normalmente é substância simples, né, mas, né, nunca saber se pode acontecer só substância simples. Pode ser que haver, né, outra pode acontecer uma substância composta, mais simples, né, mas normalmente a gente vê mais isso acontecer, tá? Temos uma substância composta, né, 2AgBr, né, o brometo de prata, né, formou a prata e o brometo separado. Tá? Embaixo temos a reação da água, né? Então houve a reação da água, normalmente é a corrente elétrica, tá? Então a descarga elétrica pode ocasionar a liberação do gás, o gás hidrogênio, né, e gás oxigênio. Tá? A próxima reação é a reação de deslocamento, tá? Da reação de deslocamento ou dupla troca, né? Seria quando você tem 2 compostos, né? 2 substâncias, desculpe, né? Uma delas é um composto, outra é uma substância simples. Aí o que acontece? Essa substância simples vai substituir outra substância do composto, tá? Então, dentro desse composto, né, o elemento que foi substituído sai, tá? Então, temos aqui o sulfato de ferro, né? Sobrou-se o cobre, tá? Cuidado. Então, temos aqui, na outro exemplo, temos também o ferro. Aqui, no caso, ácido clorídrico, né? Houve o que? A substituição do ferro, né? Do hidrogênio pelo ferro, né? Formando cloreto de ferro e o gás hidrogênio, tá? No caso aí pode também usar aquela setinha, né, de liberação, né, que eu falei, né, que onde existe liberação de gás, né, pode usar a setinha indicando a saída do gás, né? Então que seria uma reação de troca simples, né? Ou de deslocamento. Seria quando ocorre uma substância simples reage com uma substância composta, deslocando uma substância simples da composta, claro, né, trocando de lugar com ela, ok? E vamos então à última, né, reação de dupla troca, né, a substituição. Nesse caso, pessoal, entre 2 compostos, tá? Não um simples e um composto. Dessa vez é 2 compostos. Formando o quê? 2 compostos. Então, ocorre quando 2 substâncias compostas reagem trocando entre si seus componentes, tá? Dando a origem a novos componentes, né? A novas substâncias compostas. Então, temos aqui o nitrato de prata, tá? Com o cloreto de sódio, formou-se o nitrato de sódio e o cloreto de prata, tá? Embaixo também, né, sulfato férrico ou ferroso, né? Dependendo da carga, normalmente é férrico. Aí vem FeS, né? Mais o HCl, que é o ácido, né? São 2 compostos. Aí você pergunta, professor, por que são 2 compostos? Pessoal, todo composto é formado por substâncias, elementos, 2 elementos ou mais diferentes, tá? Então temos o ferro, certo? Por exemplo, aqui, e o enxofre, tá? Então, é um elemento, tá? E aqui outro. Normalmente a gente sabe que é um elemento porque são letras maiúsculas, tá? Quando você vê a letra maiúscula ligada ao minúsculo, né? É porque faz parte do mesmo composto. Lembre-se, né, de uma coisa, que na tabela periódica, uma substância pode apresentar N, né, no seu nome, né? Mais de uma substância pode aparecer N, né? Mas só que devido à presença, né, de ter mais de uma substância com N, é adicionado uma letrinha minúscula para que você não fique pensando que é a mesma substância. Por exemplo, o nitrogênio. O nitrogênio é letra N, né? Então você não vai confundir com sódio, que é Na. Tá? Tem N, o N1, né, o nitrogênio, e tem o N do sódio, Na. Mas para não confundir, claro, nitrogênio com sódio, tem a letrinha minúscula, tá? Então, cuidado, aqui, por exemplo, essa substância tem 3 elementos, né? 3 elementos diferentes, o sódio, o nitrogênio e o oxigênio, tá? Então, é um composto formado de 3 elementos, mas aqui no outro, né, é formado de apenas 2, tá vendo? Porque a prata é Ag e o cloro é Cl, tá? L minúsculo, G minúsculo, tá? Então, isso aí torna eles elementos, tá bom? Apesar da letrinha a mais, tá bom? Então, isso aí encerra nossa aula, tá vendo? Não foi compridinha, tá? Beleza, foi curta, foi boa, tranquila, tá bom? Então, qualquer coisa, pessoal, a gente se fala. Temos a nossa aula de atividades, que acontece na quarta-feira, tá? Lá nós tiraremos dúvidas, caso apareçam, né?
E essa nossa aula vai estar, né, na nossa quarta-feira, tá? Então um abraço e até lá. Tchau.